Fala, meu parceiro rubro-negro, vamos estar assistindo aqui agora Mister Jorge Jesus falando aí sobre a vinda, não vinda dele pro Flamengo. Essa aqui é uma entrevista que ele deu ao Bem Amigos, tá? Entrevista que não está completa, porque só vai soltar aí no próximo, na próxima segunda-feira, que é o dia do Bem Amigos, tá? Vamos estar acompanhando aí a entrevista dele. Beleza, rapaziada? Vambora. Vamos tá vendo aí o que ele falou aí. Assiste até o final pra você ficar ligadinho, hein? E Rede Globo, Sport TV, não dá strike não, pô. Eu tinha uma cláusula de rescisão do meu contrato muito alta. Ou seja, se eu quisesse sair do Flamengo, quem quisesse tinha que pagar 10 milhões de euros. A dinheiro? Do Flamengo não, do Benfica. E, portanto, era uma cláusula que nem todos os times tinham capacidade para me poder tirar do Benfica. E todo este ambiente que eu acabei de contar, mais não é, o facto dos dirigentes do Flamengo terem ido a Portugal em todos os jornais, em todas as televisões, isso é o meu nome em Portugal e o Benfica é minuto a minuto em todas as televisões de Portugal, não é? Criou também um ambiente muito complicado para mim. Fiquei, os adeptos do Benfica, querem ir para o Brasil, vai embora. É que estão aqui, eu comecei a ter um ambiente pesado, não é? Hostil. E eu disse, Marcos, eu neste momento eu não posso, mesmo que eu queira ser, eu não posso, não é? Vamos ver até quando é que eu posso sair do Benfica, mas neste momento eu não posso. Naquele momento, por mais vontade que você tivesse, não podia tomar uma atitude. Não podia porque eu tinha que rescindir e se eu rescindisse o contrato... E o Benfica não estava disposto a abrir mão, né? E o Benfica não estava disposto a abrir mão. Aliás, quando eu saio, sou eu que peço para sair, não sei se isso foi público, eu tive um problema com um jogador, tive um problema, eu nem estava no jogo, eu estava castigado, foi no jogo contra o Porto. Depois do jogo, houve um jogador que teve na cabine, fez alguns comentários e... Foi o Pizzi? Sim, e os meus adjuntos contaram, e pronto, eu juntei tudo o que se estava a passar, não é? Porque os jogadores, para mim, eu tinha uma boa relação e um grande ambiente de equipa na equipa do Benfica, e como estas questões todas, presidente, xingarem quando a gente ganha, Flamengo, e aquele momento ali, eu disse, não, chegou, vou-me embora. Treinei num dia. Portanto, a gente joga no dia 23, 24 eu dou folga que é a véspera de Natal, 25 é Natal, 26 eu dou folga e treino no dia 27. E isto foi antes do jogo do Porto, foi no fim do jogo do Porto, este episódio. E eu era 11h30 da noite, liguei para o presidente, que é o Rui Costa, hoje, não é? Liguei, o presidente quer falar consigo, diz lá, Jorge, eu falava muito com ela. Qual é? Tem algum problema? Eu disse, hoje é um problema difícil para ti e para mim. Então diz lá o que é. Eu disse, não quer ser mais treinador do Benfica. Ele, o quê? Juro, não quer ser mais treinador do Benfica. Dorme bem, fala com o teu travesseiro. Eu sou presidente há 3 meses, porque ele foi eleito presidente há 3 meses. Eu sou presidente há 3 meses, não me faças isso, por favor. Bom, no outro dia de manhã fomos para o treino, ele estava à minha espera. Mais o Lisão e algum staff para tentar mudar as minhas ideias. Eu disse, Rui, não quero. Nem para mim, nem para ti, nem para o Benfica. Deixa-me ir embora. Vamos chegar a um acordo. E se tu és meu amigo, e se gostas do Benfica, porque tu gostas mais do Benfica que eu, tenho a certeza disso, deixa-me sair, só quero chegar a um acordo contigo. E cheguei a um acordo com ele e vim-me embora. Então, depois disso, passa o fim do ano. E passado um dia ou dois, ou que é, o Flamengo contrata o Paulo Sousa. Foi coisa de 24 horas, de 48 horas. Né, meus amigos? Passa um dia ou depois e o Flamengo contrata o Paulo Sousa. Mas calma, segura a onda aí que tem mais coisa aqui pra gente assistir. Tem uma outra parte aqui da entrevista pra gente tá assistindo. Vamos tá vendo aqui, tá? Segura a onda aí. Deixa eu voltar um pouco aqui. A sensação que eu tenho é que o seu time do Flamengo
se entregava 150% a você. Aí é comprometimento, tem uma palavra que eles usam muito, que é o engajamento do conceito, de tudo isso. Quando isso faz assim, Galvão? O Flamengo, eu como treinador, foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos. Não só pelos títulos que... É bonito te ouvir falar isso. Que o Flamengo ganhou, apesar de eu ser um treinador que treinei uma das maiores equipas, a maior equipa de Portugal e uma das maiores equipas da Europa, que é o Benfica. Sou o treinador mais titulado, com 10 títulos no Benfica. Nunca ninguém ganhou tantos títulos. Mas a minha passagem no Flamengo, para mim, é histórico. Não só nos títulos que ganhámos e na relação que eu tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipa que nós estivéssemos tão ligados e que eu senti que eles gostavam tanto de mim. Eles tinham frases para mim que eu nunca tinha ouvido, dos meus jogadores dizer que me amavam. Eu nunca tive nenhum jogador que me dissesse que me amava. Nunca tive jogadores que me dissessem: mister, se preocupassem comigo, onde é que tu vais jantar? Vai àquele restaurante assim. Que jogadores que se preocupam. Tudo isto penso que foi uma sintonia muito forte que fez aquele Flamengo, talvez a equipa mais forte que eu trabalhei. Se houver a possibilidade de você voltar ao Flamengo, você aceitaria? É uma pergunta muito complicada do ponto de vista profissional e do ponto de vista profissional e ético. Do ponto de vista ético, claro, lógico. Do ponto de vista profissional é assim. Eu quando chegar a Portugal eu vou começar a ter que debruçar o que é que eu vou fazer da vida, da minha vida. Inclusivamente há uma equipa que é o Fenerbahçe, está à espera que eu chegue a Portugal, não é? E eu não sei o que é que vai acontecer, não é? Mas vou ter que começar a ter decisões, não é? Portanto, aquilo que eu mais quero é que o Flamengo ganhe os objetivos e tenha os objetivos que merece ter, e eu vou seguir a minha carreira. Posso, se calhar, ser treinador do Flamengo daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos. No futebol, os momentos fecham-se, os momentos abrem-se. Agora eu sou um treinador livre. Posso escolher quem eu quiser. Daqui a 1 mês ou 2, se calhar já não sou um treinador livre. E, portanto... assim é o mundo do futebol, assim é a vida. E agora, que na minha cabeça está ainda de eu voltar a vir ao Brasil treinar, isso está. Bom, tá vendo aí, né, gente? Segura a onda aí que eu vou passar só um trechinho aqui da Jovem Pan em que o Pilhado fala justamente isso. Causou um mal-estar na Globo, né, gente? A questão lá de ter vazado a entrevista com o Renato Maurício Prado, mas aí é problema da Globo também, o Renato Maurício Prado tem que publicar. Mas você vê a diferença, como Jesus falou, né, lá no Bem Amigos, e como o Renato Prado escreveu na matéria dele. Não tô falando que ele tá mentindo, só que assim, eu acho precoce a gente vir e falar de antiética, porque ele fala de ética no Bem Amigos. Ele falou de ética lá. E vamos tá vendo aqui a situação aqui. Primeiro pela polêmica que você me disse que saiu aí agora. Que o Renato Maurício Prado, ele teria dito, né, Vamp? Ele sabe que eu sou jornalista. Não, se ele me falou... Isso eu vi na ESPN, né? Então, o que aconteceu e o que você acha da situação que eu acho legal? Todo mundo aqui dá palpite como jornalista também. Eu sabe que eu sou boleirão mesmo. Boa tarde a todos, né? Eu assisto todos os programas mesmo. Agora, antes de vir pra cá, eu tava vendo o Marcelo Barretos, né? Pelo nosso aí da Sport TV, falando que o Renato entrou na ESPN falando, pô, ele sabe que eu sou jornalista, ele não pediu para não publicar. Né? E parece que o Renato Maurício Prado, um beijo, Renato Maurício Prado, entrou na ESPN falando, pô, ele sabe o que ele tava falando. Ele me conhece. Eu acho que jornalista, ele vaza quando ele tem uma autorização para vazar. Quantas conversas eu já tive com o jogador, com o treinador, os caras me falaram coisas que, se eu falar, vai gerar uma polêmica absurda. Eles não precisam me dizer, pô, Thiago, não divulga isso não. Ele tá me falando ali num jantar, como amigo. Pô, eu posso perguntar pra ele, irmão, eu posso publicar isso?
Se ele falar Você pode, viu, ok. Thiago? Foi publicado e isso está dando o que falar no mundo todo, né? Principalmente em Portugal. Assessoria de imprensa do Paulo Souza, treinadores no Brasil, tudo. Pelo menos pro Paulo Souza foi legal, né? Que todo mundo tá do lado dele, né? Todo mundo quem? Todo mundo. Não, todo mundo de ética, Vamp. Agora. Pô, então você quer o quê? Tudo sem ética? Pô, quem tem ética. O que eu tô falando é o seguinte: a imprensa valorizando a ética, com certeza. Agora, a torcida do Flamengo, o que tem de torcedor do Flamengo, tem até hashtag pra fazer o Pix pro Flamengo pra pagar a multa do Paulo Souza. É mesmo? Então também não é isso, não. A torcida do Flamengo, em sua grande maioria, tá querendo a volta do Jorge Jesus. Isso é o banco. Agora, o Paulo Souza tem o apoio da diretoria, o Paulo Souza tem o apoio da imprensa, que achou realmente dos treinadores. De quê? Dos treinadores. Agora, é o que eu falo também. É muita valorização da ética que eu não vejo essa valorização em outros aspectos também. É uma hipocrisia absurda. O que você acha dessa situação toda? De tudo que está acontecendo? Bom, eu acho que, primeiro... Caso Johnny Depp. Como o feminismo impactou sua carreira. Por quase 30 anos, o ator Johnny Depp construiu sua reputação como um dos atores mais talentosos. O grande astro, a grande estrela de tudo isso chama-se Jorge Jesus. Pronto. Então, essa é a história. Ainda vai dar série Netflix. Jorge Jesus, que já anunciou ao povo que decola para Portugal amanhã. Hoje é sexta, ele decola amanhã para Portugal. Antecipou, professor, voo? Paga, né? É caro isso. Muito bem, vai para Portugal. Se por acaso a coisa mudar, tudo bem, tem uma promoção aí da empresa aérea, pode trazê-lo de volta rapidinho. Segundo informações, o prazo até dia 20. Mas há outros desdobramentos. O Asmar já falou que o presidente do Flamengo já se pronunciou, muitas pessoas se pronunciaram, e o jornalista, que é o Renato já falou várias vezes. Como é que funciona isso? Está falando com um cara que está liderando a procura na rede social. Ele não está falando com um desconhecido, trocando ideia, ouvindo algumas tristezas, algumas mágoas. Ele está falando com um cara que todo mundo está esperando. O cara que foi almoçar nos melhores restaurantes e foi jantar, encontrou com tanta gente em restaurante importante. Alguns se aproximaram da mesa, outros ficaram um pouco afastados da mesa, como lembrou o Vampeta no programa aqui várias vezes. Então, eu queria falar o seguinte. O Jorge Jesus sabia que estava falando com o Renato, que é um jornalista importante, tem história, obviamente. É um jornalista, tá certo? Que vai escrever tudo aquilo que vê. É o dia a dia, é um retratista da vida, tá certo? E das reações e dos comportamentos. O Jorge Jesus, pelo que se sabe, e ele também parece que disse isso, ele não disse para o Renato, olha, estou contando tudo isso para você porque você é o meu confessor. E atenção, não publique nada, é só para desabafar, para tirar do meu fígado, tirar do meu estômago. Ele não falou isso. Tá certo? Ele faz uma revelação importante, muito importante. E o jornalista publica, tá certo o jornalista. Não há nenhuma dúvida disso. E não houve nenhum pedido formal, ou nem precisa nem formal. Tá certo? Informal. Contei tudo para você porque você é um grande jornalista. Mas, por favor, não publique nada porque vai dar um incêndio. Ele sabia disso. Se isso fosse publicado, complicaria para valer a vida dele. Eu discordo. Por favor. Acho que o jornalista ele tem que perguntar. Se ele está numa conversa informal, ele está num jantar, o cara está conversando ali com amigos, eu perguntaria, Jorge, eu posso publicar isso? Tudo bem. Mas... Porque ele está ali numa conversa informal, ele não está numa entrevista. Ele não precisa dizer para o jornalista que aquilo ali não é uma entrevista. Ele está num bate-papo, ele está num jantar. Se ali, às vezes, mas ele sabe quem é o Renato Maurício Prado, claro, como ele sabe quem é o Kleber Leite, que foi quem o convidou. E foi jornalista também, jornalista grande. Hoje em dia é empresário aí do mundo do futebol. Agora, o cara tá numa conversa informal. Se eu for soltar todas as conversas informais que eu tenho com jogador, treinador, dirigente, eu crio um caos no futebol. Mas você pergunta para esses... Eu pergunto. É uma outra conversa. Se o cara diz, irmão, não publique. Posso soltar isso? Eu posso soltar isso? E ele diz o quê para você? Pronto, você não publica, tá perfeito. A sua posição tá certa. Você pergunta. Agora, ele sabe que tá falando com você.
O jornalista está conversando com o Jorge Jesus. Eu vou de novo dizer, é o astro de todo esse espetáculo aqui, tá certo? Todo mundo queria, você queria, eu queria, o Bruno, todo mundo queria estar junto com o Jorge Jesus. Aliás, tem uma cama lá, certo? Eles estavam lá numa intimidade de assistir num ambiente que era do Jorge Jesus. Não imagino que seja o quarto do. E não foi poucas horas, Renato. Não, tá certo? Ficaram muito tempo, foi uma resenha mesmo. O Renato tá lá, sentado. Houve essa história, tá todo mundo procurando. Nós mesmo falando, ó, ele gravou, acho que o Bem Amigos. Nós falamos aqui, gravou. O que será que ele vai dizer no Bem Amigos segunda-feira? Bom, o cara tá com ele 48 horas. Ele dá uma bomba dessa, que é uma bomba, não é uma noticinha. Tá certo? Não é uma noticinha, é uma bomba. E não quer que o jornalista publique? Não existe. Cara, olha, só pra dar um pause nessa discussão deles aí, eu acho que o Renato tá certo em publicar, entendeu? Só que as pessoas que trabalham ali em volta do Jorge Jesus disseram que algumas coisas foram tiradas de contexto, entendeu? E realmente quando ele vai ao Bem Amigos, ele fala de outra forma, né? A gente também tem que ver isso, mas é mais ou menos isso. Gente, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, beijão pra todos vocês, saudações Brunex, se inscrevem.